Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar aí mais um final de semana, né? Sabadão. E vamos começar aí com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, do capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Os caracteres do verdadeiro profeta, por Erasto, em Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis sem dúvida como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confie o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que Ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos, que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões, pois se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda essa outra consequência: se ele estiver pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe que não sabe sequer imitar o seu modelo. Por aqui já dá, né, pra gente conversar um pouquinho. Apesar do barulho da rua, peço desculpas por isso, mas a gente mora numa rua bem movimentada. Já dá pra gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Muitos aí que se julgam, se denominam os nossos pastores, cuidando das ovelhas de Cristo, eles se autodenominam assim. Mas será que são todos assim? Pastores que cuidam das suas ovelhas? Ou cuidam de si mesmos? Né? Eu acho assim que, como a leitura falou, a missão é muito pesada e Deus dá essa missão de pastorear as ovelhas àqueles que têm condições de fazer isso, aqueles que conseguem carregar esse peso nas suas costas. Não adianta eu pegar uma missão pesada para cumprir se eu não tenho força para cumprir essa missão. Deus não me daria uma missão pesada sabendo que eu teria poucas forças para conduzi-la, não é? Então vamos ver os nossos pastores. Será que eles têm as condições para guiar as ovelhas? Gente, entendam bem. Pastores, eu não me refiro aos pastores da igreja evangélica, tá? Eu me refiro aos pastores de todas as igrejas, de todas as religiões, que são aqueles que cuidam das ovelhas, que somos nós, tá? Então não estou me dirigindo aos pastores evangélicos, tá bom? Com todo o respeito que eu tenho, que nós temos que ter, né? Por todas as religiões, lógico. Será que esses pastores, eles têm as virtudes necessárias para conduzir os outros? Eles são honestos, eles são caridosos, eles são amorosos, eles são fortes? Será? Para que a gente possa seguir alguém,
a gente tem que acreditar nesse alguém, a gente tem que acreditar que ele é capaz, acreditar nas suas palavras, não é? E muitas vezes a gente vê certas atitudes por parte de alguns, né, que contradizem tudo o que eles falam. As práticas têm que ser idênticas às palavras, né? Não adianta eu falar bonito e não demonstrar nada que eu falo, não praticar aquilo que eu falo. Eu estou indo contra mim mesmo, contra aquele que me colocou aqui para conduzir, se essa é a minha missão. Então nós temos que prestar bastante atenção naqueles que nos conduzem e ver se verdadeiramente eles praticam aquilo que eles falam para a gente. Porque o verdadeiro Cristo, ele deu exemplos, ainda dá exemplos até hoje. Então vamos seguir aqueles que nos dão exemplos e não aqueles que nos falam bonito, tá certo? Vamos procurar distinguir, abrir mais nossos olhos e nossos ouvidos e distinguir o joio do trigo, tá certo? Bom final de semana para todos nós, com muita luz, com muita paz, com muito amor no coração, muita saúde e muito cuidado, tá bom? Se puderem ficar em casa, fiquem em casa. Se puderem ficar, fiquem em casa. É difícil, mas vamos ficando, tá? Deus nos abençoe e nos proteja. Até segunda-feira, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Entre lá no canal, dê um linkzinho, dê um cliquezinho lá no like, certo? Inscreva-se quem não se inscreveu ainda, para a gente curtir todo dia essas pequenas palavrinhas aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá, um abraço.